que nossos corações sejam totalmente transformados nessa noite. Em cada área que nós vamos abordar, em cada palavra, em cada assunto, eu clamo a Ti, Deus, que não seja mais uma palavra, mas seja um esclarecimento da parte do Senhor, e que Teu Espírito Santo possa liberar de maneira tão clara esse entendimento para cada um de nós aqui. Eu quero pedir que tudo aquilo que atrapalha a palavra de penetrar, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa ter a abertura para que esta palavra que será semeada venha dar muito fruto. Em nome de Jesus. Nós precisamos tanto de Ti, precisamos tanto entender mais. Precisamos tanto, Senhor. E nós clamamos por isso, em nome de Jesus. Nos faz entender mais, segundo Tua vontade. Ilumina os olhos do nosso entendimento. E clareia, Senhor, para que possamos ver, para que possamos entender, enxergar aquilo que o Senhor está desejando que a gente enxergue. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero trazer uma palavra hoje chamada verdadeiros irmãos. E quero enfatizar um pouquinho a respeito da nossa comunhão. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 10, no versículo 24. Hebreus 10, capítulo 24. Esqueci da oferta, né? Vamos lá. Vamos abençoar as ofertas, né? Pai, Te agradecemos. Te agradecemos por cada dízimo, por cada oferta. Cada coração generoso, voluntário. Eu peço que Tua generosidade, Senhor, aumente em cada coração, para que haja cada dia mais semente em cada mão, em nome de Jesus. Que Teu Espírito Santo possa fazer, ó Deus, com que tudo aquilo que tem sido derramado diante desse lugar, possa retornar, ó Deus, Senhor, em muita paz, em muito regozijo, em muita gratidão, em muito reconhecimento e honra diante do Senhor. Em cada coração, eu quero Te pedir, em nome de Jesus, e Te agradecer, porque o Senhor tem sempre cuidado de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Obrigado, Zé. Pode levar isso também. Amém. Então vamos começar de novo para editar lá, né, Vitor? Quero trazer uma palavra aos irmãos, chamado verdadeiros irmãos. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, no versículo 24. Eu quero tocar um pouco nessa questão da nossa comunhão, para a gente entender mais a respeito dessa palavra. Hebreus 10, 24 e 25. Está dizendo assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos, diga comigo, encorajar-nos, uns aos outros, ainda mais, quando vocês veem que se aproxima o dia. Veja que esse dia está com letra maiúscula, não é um dia qualquer, é o dia aonde vamos encontrar com o Senhor, aonde estaremos com Ele. Então vamos ler de novo 24. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O escritor de Hebreus escreveu isso há quase 2000 anos atrás,
Então imagina se ele tivesse que escrever agora, como que ele escreveria essa expressão? Ele escreveria, falou, olha, já não dá mais tempo, talvez ele escreveria. Porque se há 2000 anos atrás, eles já estavam vendo que o dia se aproximava, quanto mais hoje, quanto mais agora, nós precisamos entender essa palavra comunhão entre os irmãos, encorajamento entre os irmãos, incentivo entre os irmãos. Então, o autor de Hebreus, ele fala, vamos considerar uns aos outros para nos incentivar às boas obras. E eu quero te perguntar, qual é a maior obra que deve ser incentivada no meio do corpo de Cristo? Talvez alguns vão falar, é servir, é fazer alguma coisa, é alguma atitude, alguma ação em favor do outro. Mas eu quero dizer para você que a maior obra que alguém pode fazer é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Isso é até o lema da Jocum, Jovens com uma Missão. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Se existe alguma boa obra que você pode fazer, é essa. Não é apenas dar comida aos pobres, não é apenas lavar os pés dos irmãos, não é apenas se colocar em prontidão em favor do outro. Mas a maior obra que você pode incentivar alguém é que ele conheça a Deus. Se você quer fazer uma linda obra de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer a Deus. Tem tantas pessoas que fazem a obra de Deus, mas não sabem nada a respeito de Deus. Sabem de modelos, de métodos, de liturgias, de rituais, de doutrinas, de dogmas, de tantas coisas externas, mas fazendo a obra de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é conhecer a Ele. Então, se você já fez uma pergunta, como eu posso servir mais a igreja? Eu quero te responder hoje, conhecendo mais a Deus. A maior obra que eu e você podemos fazer é, conhecendo a Deus, incentivar o irmão a conhecer esse Deus que nós estamos conhecendo. Abra comigo lá em João capítulo 6 e veja o que Jesus disse. João 6, 26, ele está dizendo a respeito que ele era o pão da vida. Então ele fala, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus continua dizendo, não trabalhem pela comida que se estraga, mas trabalhem, veja, esse trabalhar, essa obra, esse obrar, ser obreiro, trabalhe pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, Senhor, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Talvez você já perguntou, o que Deus quer de mim? Será que Deus quer que eu faça isso, aquilo, outro? O que Deus quer de mim? É claro que Deus tem algo específico para nós, um propósito específico que Ele quer nos usar, por isso Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres, deu vários dons à igreja, mas Ele é tudo em todos. E se nós queremos fazer alguma boa obra, se nós queremos fazer algo de valor, o que nós precisamos entender é que primeiro preciso trabalhar por uma comida que não perece. Trabalhar para conhecer a Deus, receber uma comida que não perece. E eles perguntaram, o que Deus quer que a gente faça? No versículo 30, no versículo 29, Jesus responde, a obra de Deus é essa. Veja, a obra de Deus não é cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, isso tudo é válido. Mas veja o que Jesus disse, o que é a obra de Deus. É crer naquele que Ele enviou. A primeira obra é crer naquele que Ele enviou.
Deus não reconhece as nossas obras sem antes a gente fazê-las por meio de Cristo. Por isso que as nossas boas obras não nos salvam. Por mais que a gente seja bom, isso não nos salva. Porque o que nos salva é conhecer aquele que deu a salvação. E aceitar a salvação. Isso é muito importante. Então nós, como membros do corpo de Cristo, o que eu preciso entender? O que eu preciso fazer? A primeira coisa, conhecer a Deus. Nós não vamos dar nenhum benefício maior a ninguém aqui dentro, se a gente não conhece a Deus. Porque todo benefício que fica, é aquele que vem da parte do Espírito. Porque nosso dinheiro acaba, não é mesmo? Muitas vezes nosso serviço é esquecido, mas a comida que vem do céu, ela permanece eternamente. Aquilo que nós recebemos de Deus e damos ao irmão da parte de Deus, isso permanece. Vamos lá para João capítulo 17, versículo 3. Veja, a vida eterna começa em crer naquele que Deus enviou. E aí Jesus, mais para frente, ele vai falar, esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Veja o que significa a vida eterna. Irmãos, nós já vivemos a eternidade, não na amplitude toda, em toda a profundidade, porque estamos limitados nesse corpo, mas pelo Espírito, nós já vivemos a eternidade. Uns vivem menos, outros vivem mais a eternidade. Uns já aproveitam os benefícios da eternidade enquanto em vida. Porque a paz que nós temos hoje em Cristo começa na eternidade. A esperança que temos hoje em Cristo começa na eternidade. O perdão dos pecados que nós recebemos começou na eternidade. Então a vida eterna, irmãos, já começou para mim e para você. Por isso que a obra de Deus, em primeiro lugar, se nós vamos entender essa palavra incentivo uns aos outros, encorajamento uns aos outros, estimulando uns aos outros, no meio da congregação, como corpo de Cristo, nós precisamos entender primeiro o que é a obra de Deus. A obra de Deus é espiritual e ela é eterna. Se você quer ser um verdadeiro irmão, você precisa fazer a obra de Deus. Verdadeiros irmãos são aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Verdadeiros irmãos não estão isolados. Mesmo que estão aqui dentro, podem estar isolados. Mesmo que estão encontrando todo domingo, podem estar isolados. Porque ser um verdadeiro irmão não significa estar junto. Significa, de fato, encorajar uns aos outros a conhecer a Deus. Ser um verdadeiro irmão para essa pessoa que está do seu lado, não é apenas vir durante a semana, aos domingos, dar um beijo, um abraço, conversar, bater um papo e rir um pouco. A verdadeira comunhão não é comida nem bebida, porque não é isto o reino de Deus. O reino de Deus, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Ou seja, parte do conhecimento de Deus, que ele se revela em paz, que ele se revela em justiça, ou seja, fazendo a vontade dele, e em parte ele se revela na alegria de conhecê-lo, alegria do Espírito Santo. Então, se a gente quer entender a comunhão verdadeira entre uns e outros, nós vamos primeiro precisar pontuar essas coisas. A obra de Deus é esta, conhecer a Ele. E depois, encorajar os irmãos a conhecer também. Então, a comunhão num sentido mais profundo da palavra, é viver com os irmãos em um ambiente espiritual. Se a gente pode dizer, no sentido mais profundo da palavra, comunhão não é nem comer e nem beber. Isso faz parte para um pretexto para que a gente esteja junto para fazer o que deve fazer.
Muitas vezes a gente entende comunhão como apenas estar junto. Mas quando estamos juntos, se não comunicamos vida, não temos comunhão. Porque eu posso estar junto com qualquer outra pessoa e não ser abençoado. E não ser edificado. E não ser estimulado. O verdadeiro estímulo não é aquele que a gente bate nas costas e fala, vai lá meu irmão, vai dar tudo certo. O verdadeiro estímulo é quando a gente apresenta um Deus através das nossas atitudes que encoraja o irmão e a irmã a perseverarem, a não desistir, a levantar, a prosseguir. A verdadeira comunhão acontece nesse ambiente espiritual. Há muito mais comunhão quando você ora pelo seu irmão do que se você passar o dia inteiro com ele, rindo e brincando, e não comunicar uma palavra espiritual com ele. Você esteve junto, mas não foi um com ele, porque nós somos um no espírito, não somos um na carne, de corpo, digo. Nós somos um no espírito. E porque somos um no espírito, devemos entender o que é encorajar os irmãos, o que é congregar, o que é isto que estamos fazendo, o que é ser igreja. Então, comunhão no grego significa koinonia. E eu posso dizer que essa koinonia é alguma atitude que eu faço que leva o meu irmão para mais perto do Senhor. Eu quero te perguntar, quantas vezes você tem encorajado os seus irmãos para irem para mais perto do Senhor? Vamos para 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4. Versículo 20 e 21. Veja, se alguém afirmar, eu amo a Deus, e muitas pessoas dizem isso, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Eu vou dizer para você, amados, nós não amamos à distância. O propósito dele nos corrigir e nos estimular a estar juntos é para que a gente entenda verdadeiramente o porquê estamos juntos. Por que ser igreja? Qual é o propósito de estarmos congregados? Não é bater um cartão, não é cumprir uma obrigação, não é seguir o ritual. Por que estamos juntos? Porque vamos ter sentido, vamos entender e ver o sentido das coisas quando encorajarmos e formos encorajados. Aí vamos entender. Esse é o motivo da célula. O motivo da célula é esse. Estar ali para ser encorajado e encorajar também. Esse é o motivo da gente reunir todo domingo aqui. Muitas vezes você fica esperando um encorajamento só do pastor, mas eu quero dizer para você, levanta meu filho e minha filha e começa a fazer a obra que Deus chamou você para fazer. Não fica esperando o encorajamento dos pastores ou o encorajamento dos líderes. Encoraje você, porque você já faz parte de algo que tem condições de encorajar. Você faz parte da igreja. Você nasceu de novo, você tem o Espírito. Algum encorajamento você tem da parte do Senhor. Não os tapas nas costas, mas algum encorajamento você tem. Mas muitas vezes nós nos retraímos, ficamos vivendo a nossa vida individual, baseado em nossas circunstâncias, vivendo nossos problemas, quando Deus faz a igreja e cria a família dele justamente para isso, para que no meio desse convívio haja um encorajamento para conhecermos mais quem Deus é, para sermos libertos de todas as coisas que nos prendem nesse mundo
e vivermos como família espiritual. Então, se você não deseja estar mais junto de pessoas que amam a Deus, talvez você não está amando a Deus como você imagina que está. Porque se você não quer estar junto, de alguma maneira, se você tem feito o possível para estar junto, glória a Deus, isso é maravilhoso. Agora, se você não faz caso para estar junto, pode ser que você não esteja amando a Deus como você acha que ama. Porque Deus disse, a palavra dele diz, se alguém afirma que ama a Deus, tem que amar o irmão, porque se você ama a Deus a quem você não vê, você deve amar o irmão que você vê. Nós não amamos à distância, nós amamos no dia a dia, no cotidiano. Por exemplo, vocês acham que a família do Jean e da Ceia estão sendo amados ou não? Você acha? Eu tenho absoluta certeza. Por que eles estão sendo amados? Por que eles estão gratos em fazer parte de uma igreja? São novos convertidos. Porque estão sendo encorajados. E não apenas encorajado pelos pastores, mas por toda uma igreja. Então estou trazendo essa palavra para que a gente aperfeiçoe a nossa comunhão que já existe. E que a gente transborde esse cálice de comunhão espiritual que vai atingir muito mais pessoas. Então, a verdadeira comunhão é aquela comunhão que acontece no Espírito. Abre comigo em Efésios, no capítulo 5. Efésios capítulo 5, no versículo 15. Veja, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, veja bem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Como que a gente fica cheio do Espírito? Falando entre vós com salmos. Veja, falando entre si, falando entre vós. Com hinos, com cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Irmãos, nós não temos ideia o que uma verdadeira comunhão produz. Você não tem ideia como você pode ser usado por Deus no meio de toda a igreja. Não apenas esperando, mas indo, vivendo junto, experimentando, não apenas um ritual de reuniões, mas um viver nesta comunhão preciosa, aonde, junto com meu irmão e minha irmã, sou encorajado pela vida do Espírito. E eu quero dizer a você, busque uma comunhão que vai te encher do Espírito. Busque uma comunhão que vai te encher do Espírito. Muitas vezes nós estamos tão secos, estamos tão longe de Deus, tão desconectados, estamos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Sabe o que rompe com isto também? É viver no meio de um ambiente espiritual com os irmãos, aonde existe oração, intercessão, louvor, adoração, aonde existe palavra, onde existe encorajamento, onde existe incentivo. Por isso nós nos reunimos, por isso
o autor de Hebreus fala: preste atenção, não vivam a fé de vocês isolada, vivam juntos, incentivando uns aos outros, encorajando uns aos outros. Em Atos capítulo 1, no versículo 14, a gente começa a ver a preciosidade da comunhão que se estabeleceu na igreja. Veja, Atos 1,14 diz: todos eles se reuniam sempre em oração. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E passado pouco tempo, por causa desta comunhão no Espírito, que eles obedeceram a Jesus, o que aconteceu? Do alto veio a promessa, foram batizados e cheios do Espírito Santo. Nós comemos juntos, e nós brincamos juntos, nós divertimos juntos, porque isso faz parte da vida. Mas a verdadeira comunhão não é você ir e voltar do mesmo jeito, é você ir de uma maneira e voltar de outra. Eu posso dizer para você que se você entra por esse salão e sai daqui da mesma maneira, você não teve comunhão com ninguém, muito menos com Deus, porque você veio para assistir um culto. Deus não espera que a gente venha assistir culto. O que Deus quer? É que haja encorajamento, que haja incentivo, que haja transformação, que haja vida eterna fluindo. Encoraje, busque ser encorajado. Toda vez que nós nos reunirmos, tenha um propósito: eu quero sair diferente. Eu quero sair ou encorajando ou sendo encorajado. Esse é o propósito de nos reunirmos. Por isso, a palavra diz: não deixeis de nos reunirmos como igreja. Igreja é algo espiritual. Isso aqui, essas quatro paredes, não é igreja. Igreja somos nós. E aí, em Atos 2,44, confirma esta comunhão. Veja, Atos 2,44, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Veja, eles mantinham-se unidos, eles começaram unidos, começaram em comunhão e mantiveram essa comunhão. Mantiveram-se, perseverando. Eu trouxe essa palavra sobre perseverança domingo passado. Entendendo o que é comunhão, entendendo o que é ser edificado como igreja. Volte lá comigo em João capítulo 1, no versículo 35. Que o Espírito possa abrir nossos olhos para que a gente seja mais aperfeiçoado, mais exato na nossa comunhão uns com os outros. Aquilo que existe, melhorar. Aquilo que não existe, começa a existir. João 1,35, veja, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, João disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Eu quero chamar você, meu irmão, a ser uma boca de Deus no meio da Reviver. Eu quero chamar você a ser uma boca de Deus para reconhecer o Cordeiro e apontar para o Cordeiro. Abrir a sua boca e falar: vejam o Cordeiro de Deus. Porque você está sendo edificado por Ele, você está sendo amplamente satisfeito por Ele, você está conhecendo Ele, você fala: olha ali o Cordeiro de Deus. E você vai encorajar, e vai levantar uma palavra de encorajamento, sendo um verdadeiro irmão no meio da igreja. Os verdadeiros irmãos são os que encorajam. Porque eu entendo, sou irmão, ele depende
também do meu encorajamento, mas não um encorajamento superficial, um encorajamento que vem da parte do Senhor. Você não precisa receber uma palavra do alto, uma visão do alto, mas você precisa comunicar vida com o seu irmão, comunicar aquilo que você tem da parte do Senhor. Se você tem 5 pães e 2 peixes, comunica isso. Se você tem 1 tonelada, dê 1 tonelada, mas o pouco que você tem, encoraje. Encoraje. Dê um testemunho. Entre os irmãos. Falou: olha, rapaz, vem cá, você não sabe o que aconteceu comigo. Essa semana, isso, aquilo outro. Tantos testemunhos acontecem aí. E não dá tempo da gente falar todos aqui. Mas você pode falar. Na célula, aqui nesse lugar. Na hora de ir embora, um abraço, não é um abraço de despedida, é um abraço de encorajamento. Meu irmão, que o Senhor conduza você durante essa semana, que o Senhor te dê graça, que o Senhor vai saber se o irmão está passando por um problema, e você pega e dá um abraço nele, a irmã, encoraja o irmão e a irmã, e aquele irmão e a irmã sai daqui totalmente diferente, aos 45 do segundo tempo. Compreende o que é encorajar, o que é ser igreja, o que é incentivar, o porquê estamos reunidos? Seja esse encorajador. Filipenses no capítulo 2, versículo 4. Ele fala assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Meu irmão, não é função do pastor ficar correndo atrás de todo mundo. Isso é muito pesado. Nós não conseguimos ir atrás de todo mundo, liberando uma palavra. Não, eu não liberei uma palavra. Imagina se eu tiver que liberar uma palavra individual para cada um de vocês. Vocês vão ficar aqui até a meia-noite, 1 hora. Mas o que era igreja? A igreja não é a gente terceirizar o encorajamento. Não, o pastor está lá para isso, a pastora está lá para isso, deixa que ele encoraje. Nós não somos chamados a terceirizar o cuidado. O cuidado é individual. Eu olho para a minha vida espiritual, e como estou olhando para a minha vida espiritual, também vou olhar pela vida espiritual do outro. Isso não é função apenas do líder, do discipulador, isso é função de todos nós. Temos algo em comum nesse lugar? Claro que temos. A vida de Cristo. O corpo de Cristo. Temos algo em comum, irmãos. Então, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Aí ele traz essa palavra: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. O primeiro interesse, como disse, que você pode estar mais exato, é ver se aquele irmão está se importando com o Senhor do jeito que ele tem que se importar. Se ele está presente nas reuniões como deveria estar. Se nós estamos reunidos e você não está, uma parte de nós não está. Porque nós não somos corpo. O Senhor quer abençoar o corpo dele. Então, se você olha para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu irmão, para a sua irmã, e veja, deixa eu me interessar um pouco pelos interesses dele, você vai começar a ser mais sensível à voz de Deus. Porque o que Deus ama é quando um irmão, uma irmã se coloca na brecha por outro irmão e irmã. Esse é que Deus ama. Quando se coloca na brecha, quando fala: meu irmão, eu estou orando por você. Ou você nem faz parte daquela célula que ele está indo, mas você encontrou irmãos e fala: meu irmão, essa semana eu vou orar por você.
Quais são os seus motivos de oração? Isso é encorajar. Tem tantas maneiras que você pode encorajar essa pessoa que está do seu lado. Encorajar num âmbito espiritual. Aqueles que olham para a sua vida espiritual e também vão olhar para a vida espiritual dos outros. Eu quero encorajar você, meu amado, a entender que isto aqui não representa nada mais do que aquilo que foi comprado na cruz. Não representa nada mais do que isso. Porque isso aqui não é o corpo de Cristo, isso aqui não é o sangue de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Quem? A pessoa que está do seu lado. Então sabe o que você tem que prestar atenção? Como que você come ele, mastiga ele, trata com ele. O que adianta você fazer uma carinha de santo e comer esse pão? Oh Senhor, misericórdia. Mas não encoraje o seu irmão. O que adianta? Isso aqui é um puro ritual, uma religiosidade imensa. E tem gente que acha que o culto de ceia é o culto especial. Culto especial, irmãos, é quando você está tomando conta do órfão, da viúva, quando você está prestando atenção na necessidade dos seus irmãos, quando você está entendendo que você ama a Deus, deve amar o seu irmão. Isso é culto. A lei e os profetas não resumem tudo nessa palavra. Façam com os outros o que você gostaria que fizesse com você. Jesus disse isso, tudo se resume a isso. Então, vida de igreja não é vida isolada, não é vida sozinha, cuidando dos seus interesses. Vida de igreja e comunhão na igreja é uns com os outros. Está precisando de carona? Vou te dar, mas enquanto te dou carona, eu vou comunicando alguma coisa espiritual com você. Você pode dar até uma oferta para ele, mas além da oferta, ore com ele. Mande mensagem durante a semana. E aí, meu irmão, como é que você está? Encoraje ele na vida do Senhor. Conte a ele um testemunho. Fale, meu irmão, minha irmã, essa semana eu passei por isso, e o Senhor me disse isso e aquilo outro. E ele vai falar, glória a Deus, que bênção. Isso é encorajamento, isso é ser igreja, irmão. Tantas vezes nós andamos tão isolados. Tantos aí, irmãos, na igreja de Jesus, vivendo sozinhos, isolados. Para que viver isolado? Se o preço que foi pago foi para formar uma família de encorajadores. Não faz sentido a gente ser igreja se a gente não encoraja. Vocês estão compreendendo? Isso não é um papel só do pastor. Nós vamos encorajar. A palavra de domingo é um encorajamento. Nossos atendimentos, nossos conselhos, nossos discipulados são um encorajamento. Mas eu quero dizer que você pode se levantar e encorajar. Você pode fazer a obra de Deus já. Conheça a Deus e faça Ele conhecido na vida dos seus irmãos e das suas irmãs. Amém? Vamos ficar de pé.